Daniela. Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa transmissão dessa noite. Eu sou o professor Carlos Teixeira, sou professor da Faculdade São Judas Tadeu, e hoje nós vamos falar trazer uma palestra interessante de um tema que aflige, acho que a todas as pessoas que trabalham na área da gestão, na área do magistério, e que é um tema muito importante, que é a gestão do tempo. Tá? Eu sou administrador de empresas, sou professor universitário e talvez o meu tempo, se eu pudesse ter o meu dia ter mais de 24 horas, eu acho que me ajudaria bastante. Mas infelizmente não dá. Então nessa noite, nós, para formalizar esse dia, esse evento, que é o que a gente está comemorando, o dia do egresso, aqui na Faculdade São Judas Tadeu, a gente está trazendo esse evento para que as pessoas que já foram nossos alunos, já passaram, já se formaram, já têm uma experiência profissional, que eles matem a saudade de estarem com a gente. É claro que também isso não exclui as pessoas que são nossos alunos atualmente, e até aqueles que, porventura, estejam só nos visitando porque se interessaram pelo tema da nossa live de hoje. Então, hoje nós vamos falar, o tema que foi passado para a gente Eu Não Tenho Tempo. Eu acho que é o mal do século, né? O nosso tempo está cada vez mais escasso, e isso faz com que a gente tenha cada vez mais a preocupação de gerenciar esse pouco tempo que nós temos. Então, porque a falta de tempo, essa velocidade com que as informações elas chegam para nós hoje em dia, faz com que nós tenhamos que desenvolver essa competência de nos organizarmos para que nós não fiquemos sobrecarregados, né, em relação à falta do tempo, até para a gente viver também. A gente precisa, além de trabalhar, a gente precisa viver. E hoje eu trago para vocês aqui o professor Alexandre Lobo, que vai ser o nosso palestrante de hoje. E só para vocês conhecerem um pouco aí do nosso palestrante, eu vou trazer só um pequeno extrato do vasto currículo dele, tá? Para vocês conhecerem um pouco ele. Então, o nosso professor Alexandre Lobo, ele é bacharel em tecnologia da informação, ele possui MBA em consultoria empresarial, ele é escritor, tá? Tem um livro, Como Escrachar com Seu Cliente. Olha, um tema interessante, né? Então, esse eu tenho certeza que eu gostaria de ler isso. Ele é programador, analista de sistema, instrutor, palestrante, consultor de empresas, técnico em eletrônica. Então, esse aí, com certeza, tem que saber gerenciar muito bem seu tempo. Para conseguir fazer tudo isso, ele tem que saber gerenciar o seu tempo. Então, agora que eu já apresentei o professor Alexandre Lobo, eu vou passar aqui, daqui a pouquinho, a fala para ele. Eu só gostaria de falar para vocês que essa nossa palestra, quem estiver assistindo a nossa palestra, nossa live, na verdade, ela vai ter direito ali a um certificado emitido pela Faculdade de São Judas Tadeu. No decorrer da live, vai aparecer aí um link onde vai te levar lá para um formulário do Google Form, onde você vai poder preencher com os seus dados, e com esses dados preenchidos, a faculdade vai emitir esse certificado e vai te enviar. Tá? Ah, mas eu preciso parar de assistir a live para agora, correndo, preencher o certificado? Se você quiser preencher agora, não tem problema, quando aparecer o link para você. Mas caso você queira fazer isso depois, você pode fazer isso até às 4 da tarde de amanhã. Então, você vai ter acesso a esse link, até às 4 da tarde você pode preencher para que você tenha o seu certificado. Tá? E um pouco antes, aqui nos bastidores enquanto a gente está se preparando aqui para a nossa live, o professor Alexandre me confidenciou que ele vai sortear um presente
para aqueles que ficarem até o final. Tá? Então, no finalzinho da live, aqueles que ficarem até o finalzinho vão participar de um sorteio de um presente ofertado pelo professor Alexandre. Tá? Então, no final eu coloco ali para vocês como que vai funcionar esse sorteio. Tá? Quem tiver, eu vou estar acompanhando aqui os comentários, tudo. Quem tiver alguma pergunta para fazer com o professor Alexandre também, pode ir lá escrever no chat, que eu vou estar acompanhando. E a gente vai estar selecionando algumas perguntas para trazer aqui para o ar, para que ele possa estar respondendo. Tá? Então, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Alexandre, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Tá? Professor Alexandre. Bom, boa noite a todos aí. O tema da palestra é bem interessante, né? A gente não tem tempo, mas está aqui, a gente conseguiu reservar um tempo para estar aqui para falar do tema. Então, primeiramente, eu agradeço aí a hospitalidade aí da Faculdade de São Judas Tadeu que me chamou para esse bate-papo, né? Então, não é uma palestra, né? Vai ser um bate-papo que a gente vai bater aqui, né? Então, e também, como eu imagino que quem vai estar assistindo vai ser um público bem variado, bem eclético, né? Porque eu imagino, como o próprio professor Carlos falou, a gente vai ter estudante, vai ter os egressos, a gente vai ter funcionário de empresa, a gente vai ter gerentes, a gente vai ter empresários. Então, eu vou tentar, de uma forma bem sutil, tentar abranger todas essas categorias, vamos dizer assim, né? E de que forma eu também consigo administrar meu tempo. Como vocês falaram, o meu currículo é bem vasto também, e eu consigo manter também não tão bem certinho, que eu também cometo erros como qualquer um, né? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue bater esse papo. Mas eu vou logo avisando que eu não tenho a fórmula milagrosa, eu não vou dar para vocês a bala de prata, porque cada um vai administrar o seu tempo da forma que bem entender. Então, vão existir prioridades, vão existir uma série de situações que aí você é que vai definir. Então, aqui, justamente, eu vou tentar expor algumas ideias, algumas práticas que eu faço e que surgem efeitos, né? Então, eu vou tentar passar isso para vocês. Então, como o bate-papo aqui é sobre tempo, né? Então, eu vou pegar aqui o meu cronômetro, eu sou da moda antiga, então peguei aqui meu cronômetro, botei para virar aqui e vamos começar a brincadeira. Se eu soubesse que você ia trazer um desse, eu tenho um também. Eu ia botar aqui para sincronizar nossas ampulhetas. Isso, eu faço coleção. Eu acho que eu sou tarado por tempo. Mas eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A má notícia é que o tempo voa. E a boa notícia é que você é o piloto desse avião. Então, a gente vai... O tempo, todo mundo tem a mesma quantidade. Então, a gente vai ganhar. Quem ganha é quem consegue tirar maior proveito dessa quantidade de tempo que tem. Eu dei uma olhada em algumas pesquisas e fizeram uma pesquisa com 50 empresários bem-sucedidos e perguntaram a eles, né, de 50 empresários, qual é a melhor ferramenta que você usa para a gestão de tempo. 49 desses 50 empresários, no momento que eles fizeram essa pergunta para eles tiraram do bolso uma lista, um bloco, uma agenda, com tudo anotado das tarefas que eles tinham que fazer naquele dia. Então, o segredo está você trabalhar em cima de uma lista que você vai ter que seguir. Tem que ser disciplinado nessa lista. Então, você tem que elaborar essa lista com antecedência e seguir essa lista, a regra que você determinou. Eu tenho a minha lista. Eu elaboro essa lista geralmente no dia anterior ou então antes das 7 da manhã. Eu faço essa lista, tá? E verifico no final do meu dia, eu bato ela de novo para saber o que eu consegui cumprir, o que eu não consegui cumprir e transfiro já para o dia seguinte o que ficou sem fazer. Tá? Então, esse é o segredo.
não parta para o seu dia sem saber o que você vai fazer nele. Porque senão você, com certeza, você se perde. E a gente vai falar de alguns ladrões de tempo daqui a pouco, mas justamente esse detalhe. Nós temos que ter uma lista e seguir essa lista, senão a gente vai se perder no tempo. Ok? E apesar de o pessoal me chamar de dinossauro da informática, né? Porque eu já trabalho com computador há muito, muito tempo. Eu não só vou dizer o ano que eu trabalho com computador, senão vocês vão acabar descobrindo minha idade aí. Não quero que isso aconteça. Mas eu quero dizer a todos que eu sou analógico, eu não sou digital. Eu preciso ter papel e lápis, rabiscar, para depois passar isso para o computador. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, acho que a geração mais jovem aí, a gente está acostumada com o celular na mão, então faz o to-do list ali no celular. Eu ainda gosto de ter papel e caneta na mão, eu não inicio uma reunião sem ter um papel e caneta na mão, nem que seja para ficar desenhando, mas eu preciso ter algo ali para documentar o que está sendo dito e o que vai ser feito, né? Então, eu preciso dessa folha de papel. Então, como diz Roberto Carlos, eu ainda sou um amante à moda antiga, né? E outra coisa bem interessante que talvez ninguém saiba é que o cérebro não foi feito para guardar coisa. E o cérebro foi feito para executar as coisas, certo? Então, se você tiver que guardar alguma coisa, por favor, você escreva e consulte. Faça uma lista de consultas, porque aí senão você vai cair na armadilha de esquecer alguma coisa. Então, não importa se seja tarefas simples que você tem que fazer no dia, deixe elas por escrito. Porque, inclusive, isso tem um detalhe psicológico, que quando você, mesmo que seja simples, mas você colocou ele na tua lista, você vai ver que no final do dia você cumpriu aquilo que você prometeu para você mesmo. Então, quanto mais tiques dados ali que você cumpriu, satisfaz o teu ego ali em ter cumprido determinadas tarefas, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, comece o seu dia com uma lista. Professor Alexandre, posso interromper? Assim, eu não sei se eu estou atrapalhando. Já interrompi? Não, já interrompi. Mas pode falar. Estamos aqui para isso. Inclusive, gente, isso não é um monólogo, tá? Então, por favor, a palavra é sua. Você estava falando da questão de ser analógico, né? Então, eu compartilho com você essa característica. Mas esses dias eu estava numa reunião de trabalho, eu tenho minha agenda, na verdade eu tenho 2 agendas, que eu trabalho em 2 lugares, eu preciso de uma agenda para cada lugar ainda. Então, eu estava num trabalho, numa reunião de trabalho, e eu estava um outro participante sentado do meu lado, e ele estava com uma agenda, com uma lista, que eu também faço a minha lista, mas o que eu achei interessante, só eu olhei de rabo de olho para a agenda dele, ele faz uns quadradinhos na frente de cada linha. Então, ele no final do dia, ele vai ticando nesses quadradinhos o que ele conseguiu fazer e o que ele não conseguiu fazer. Eu achei interessante, eu copiei a ideia dele. Eu tenho do lado esquerdo, né, no início ali, de cada tarefa da minha lista, eu coloco um traço. Eu começo o dia com a minha lista só com um traço horizontal, ok? No momento que eu for executando essas tarefas, eu faço um traço vertical dizendo que eu executei aquilo ali, certo? Então, eu posso ter executado, mas às vezes a gente ou até delega determinadas situações, ou pede para fazer, eu tenho que depois verificar se aquilo realmente funcionou, se aquilo realmente entrou em produção, não importa qual motivo. Aí, nesse final, ainda faço um círculo nessa cruz, vamos dizer assim. Então, ali está morto e enterrado. Tá? Então, seria mais ou menos o quadradinho que você falou, mas o meu, eles todos começam com um traço. Eu fiz um traço vertical, dizendo que a cruzinha ali está morto, e se se precisar de mais algum detalhe, eu faço um círculo em volta dizendo que está morto, está enterrado. Essa é a minha técnica aí. Entendeu? Então, posso continuar agora? Pode, claro. Desculpa, eu já interrompi. Não. Faça isso sempre, porque realmente, se você não falasse isso, eu não teria dito do jeito que eu faço o meu, tá? Então, por favor, continue assim. Então,
Aí você vai me falar, aí todo mundo deve estar pensando a seguinte coisa agora. Ah, Alexandre, é muito fácil você chegar de manhã, fazer uma lista e para cumprir, né? E o que vai acontecer durante o dia com essa lista? Então tem uma frase bem interessante do Mike Tyson. Para quem não conhece o Mike Tyson, ele é um ex-campeão de boxe lá da minha época. Então hoje todo mundo fala de MMA, né? Pouca gente vê boxe hoje em dia. Então, o Mike Tyson tem uma frase bem interessante que diz o seguinte: vai tudo muito bem, você vai praticando, você na luta, você vai praticando tudo aquilo que você treinou, até você tomar um soco na cara. Na hora que você tomar um soco, tudo que você planejou vai para o espaço. Né? Então, ou você pode morder a orelha também do seu isso, lutador. Ali morder a orelha também. Do Holyfield, né? Do Holyfield que ele mordeu, arrancou um pedaço da orelha, né? Arrancou um pedaço da orelha, com uma dentada. Já era a decadência dele, né? Mas tudo bem. Mas a frase continua válida, né? Então vai tudo muito bem até você tomar o primeiro soco. E aí, o que você faz? Então, na nossa realidade, o que eu chamo de soco, né? Soco, a gente vê que são, da nossa lista, o que pode acontecer para que aquela lista não seja executada. Aí eu tenho uma lista, tá, de coisas que realmente acontecem no dia a dia e que a gente precisa tomar bastante cuidado com ela. Primeiro, rede social. Tem gente que piscou, já mete a mão e pega. WhatsApp. Funcionários, por exemplo, eu como sou dono de uma empresa, eu tenho vários funcionários. Então, antes de eu tentar ajustar isso, eu era interrompido o tempo todo. Então, depois eu comecei a traçar regras dizendo que se não for urgente, se aquele assunto que tem que tratar comigo não for urgente, então que marque um horário, senão a minha sala parecia porta do INSS, né? Todo mundo em fila querendo falar comigo. Então, se não for urgente, para e marca um horário e acabou. Então, você começa a traçar regras para te ajudar, né? Então, do mesmo jeito que funcionários são clientes, se você, por exemplo, trabalha em home office hoje, olha, tenha certeza de uma coisa, se você trabalha em home office, a tua família não entende que você está trabalhando. Não adianta, porque vai passar o aspirador de pó, eles vão mexer nas coisas, tá? Eles não vão deixar você trabalhar, você vai estar em reunião e a pessoa vai estar falando contigo, ela não entende que você está em reunião. Então, realmente, o home office ainda tem muita gente, principalmente pessoas idosas, mãe, pai, etc., que nunca trabalharam nessa situação, não imagina que você esteja trabalhando. Então, aquilo ali são pessoas que vão roubar o teu tempo e a gente vai saber por que daqui a pouco. E-mails, televisão. Se você está tentando trabalhar e tem uma televisão ligada, você não vai conseguir se concentrar. Barulho. Tem gente que vai trabalhar e bota música para tocar, né? Eu tenho uma regra para trabalhar, como eu desenvolvo sistemas também, eu preciso de estar concentrado naquilo que eu estou fazendo. E a dica que eu dou para trabalhar escutando música, parece estranho, né? Mas eu nunca coloco uma música que tenha uma letra em português cantada, por exemplo. Porque o meu cérebro, lado esquerdo e lado direito, começa a trocar informação e eu estou trabalhando, estou querendo cantar a música ao mesmo tempo. Então, para eu trabalhar e para tirar o barulho da parte exterior, eu coloco uma música clássica, eu coloco um jazz, eu coloco qualquer música que seja somente instrumental. Isso é uma dica. Pode ser que não funcione com você. Ou então, tem pessoas que conseguem trabalhar ouvindo heavy metal, desde que não seja uma letra que ele consiga acompanhar. Se você tiver uma letra que você consegue cantar ao mesmo tempo, isso com certeza vai tirar a tua atenção e com certeza vai fazer com que você perca tempo e, com certeza, quando você perde essa concentração, você tem que voltar lá no início e começar de novo. Então, a dica que eu dou justamente é para tomar cuidado com as músicas que você coloca no momento que você está trabalhando. E os outros detalhes também que eu falei acima, e-mails, por exemplo. Você chega de manhã, prepara a tua lista, abre os teus e-mails e acabou. Só volta neles depois. Se você ficar olhando o tempo todo para cada e-mail que chega, para cada mensagem que chega, você parar para ver, realmente você não vai conseguir produzir, né?
Então, segundo especialistas, eles falam o seguinte: a gente chega a perder de 7 a 14 minutos de trabalho toda vez que a gente é interrompido no meio de uma tarefa. Olha só, vou repetir. A gente chega a perder de 7 a 14 minutos de trabalho toda vez que a gente é interrompido no meio de uma tarefa. Por exemplo, eu estou concentrado fazendo, não importa o que eu esteja fazendo, eu estou concentrado. Chega alguém e me interrompe, eu vou atender essa pessoa, vou atender esse chamado, vamos dizer assim, e quando eu voltar para fazer onde eu parei, eu não consigo. Eu perco um tempo para voltar e pegar um embalo de novo até onde eu estava. Acontece com isso contigo também, Carlos? Olha, eu confesso, assim, eu tenho não sei se é uma característica, eu consigo me desligar completamente do meu ambiente externo. Então, assim, se eu estiver sentado, o barulho externo não me incomoda muito, mas, assim, se eu tiver que falar com alguém, realmente, atrapalha a linha de raciocínio, né? Eu tenho uma característica lá no meu trabalho, às vezes eu falo, tenho que mandar mensagem para todo mundo. E se eu estiver falando, mandando uma mensagem, alguém falar comigo, eu tenho que apagar a mensagem porque eu não consigo mais. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem essa. Dizem que isso é uma característica masculina, né? Que não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Dizem que as mulheres têm mais facilidade para isso. Eu não queria entrar nesse detalhe agora, né? Mas tem gente que abre 10 caixas ao mesmo tempo, né? Você está falando. Eu sou monotarefa. Eu sou monotarefa. Vamos falar sobre isso? Eu abro a caixa disso e vamos falar sobre isso. Certo? Agora, tem pessoas, inclusive eu brinco aqui na empresa, eu estou numa reunião falando do assunto, aí a pessoa emenda um outro que não tem nada a ver. Eu falei, onde é que eu estou? Qual foi o capítulo que eu perdi? Aguenta aí, volta, eu fecho a caixa que eu estou e abro a caixa da pessoa, senão não vai dar. Tá? Então, isso que você falou é interessante. Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Se eu estou falando e escrever, eu não consigo, não adianta. Eu não tenho coordenação motora para isso. Eu sou monotarefa. Eu faço uma coisa de cada vez. Então, aí você tem que concentrar e fazer aquilo ali. Mas isso eu acho que as mulheres elas têm uma vantagem biológica em cima da gente. Elas conseguem fazer isso mais várias coisas ao mesmo tempo. Sim, eu conheço mulheres, me parece um polvo, né? Está mexendo em tudo, está falando de coisas completamente. Emenda uma na outra que parece que. Se você não tiver ligado, parece que é o mesmo assunto. Exatamente. Parece que é o mesmo assunto. São craques nisso. Então, por isso que elas são superiores a nós, né? Sim, sim. Anota essa parte para depois eu ganhar um ponto aí com elas. Certo? Tá, então, voltando aqui, como eu falei, esses especialistas fizeram essa conta, se a gente perde 7 a 14 minutos de trabalho toda vez que a gente é interrompido no meio de uma tarefa, imagina uma pessoa que é interrompida 10 vezes no dia. Quanto tempo essa pessoa perdeu de trabalho efetivo do dia porque ele foi interrompido várias vezes? Então, o segredo nesse caso, lógico, eu estou falando de trabalhos, mas existem trabalhos que você não consegue fazer isso. Tem um atendente loja que não pode fazer isso, porque está ali esperando um cliente chegar, por exemplo. Então, não pode. Agora, uma pessoa de escritório, imagina ser interrompido 10 vezes. Um abraço. Então, você tem que tentar fazer uma coisa que a gente fala aqui, bloquear a agenda. Ó, daqui 1 hora ninguém fala comigo porque eu preciso terminar isso aqui. Senão, eu não consigo terminar. Né? Então, esse tempo perdido não é um tempo perdido, é um tempo perdido que você não produziu, você não descansou, você simplesmente perdeu tempo para focar, voltar o foco no momento que você foi interrompido, vamos dizer assim. Ok? Aproveitando que você deu uma pausa aí para respirar, sim. Só para a gente te dar um feedback de como está lá no YouTube, tem várias pessoas comentando, dando boa noite. Tem aqui um comentário de um Teonácio Lima Júnior. É uma honra ouvir um mestre, amigo e mentor, Alexandre Lobo, que tem a palavra certa na hora certa. Isso aí é... O Theo é gente finíssima, ele faz parte de um grupo que a gente tem do BNI. E a gente tem que trazer ele para cá para palestrar também. Ele com certeza tem muito que ensinar.
Tem muito ensinar. Obrigado, Theo. Os comentários estão bons, o pessoal está gostando. Aqueles que não estiverem gostando, você não precisa falar, não. Não, essa parte eu pulo. Essa parte você pula, né? Tem alguma mulher elogiando aí, que eu disse que elas são mais inteligentes? Não, tem várias online. Ó, tem só, Renata Soares colocou aqui, o assunto extremamente importante nos dias atuais. Tá vendo? É mulher, né? Renata, olha só. É a Renata, já pegou um gancho do elogio que a gente fez para as mulheres. Exatamente. Obrigado, Renata. Bom, posso voltar? Ou tem mais algum elogio? Algum elogio feminino? Não, os elogios acabaram. Então, light. Daqui a pouco volta. Mas vamos lá. Então, quais são os métodos que eu uso para tentar evitar essa enxurrada de interferências, essa enxurrada de ruídos no meu dia a dia de trabalho? Eu tenho um método, eu não tenho método, né? Existe esse método, desde a época de 1980, ele é chamado método Pomodoro. Não sei se vocês já escutaram falar, mas Pomodoro em italiano quer dizer tomate. E antigamente, na cozinha, tinha um reloginho que era um formato de tomate, onde você rodava, eu quero cozinhar esse ovo aqui por 15 minutos. Do jeito que eu tenho aqui, eu não tenho um tomate, eu tenho uma panelinha aqui, que é um pomodoro. Eu rodo ele aqui, tá? Então, se eu rodar ele aqui em 5 minutos, então ele vai tocar. Então, na hora que eu rodo aqui, coloco 5 minutos e deixo aqui, eu não vou parar para fazer nada enquanto não tocar isso aqui. Eu vou ver meu e-mail. Só vou ver meu e-mail na hora que o Pomodoro liberar. Então, geralmente, esse italiano que criou esse método, né? Ele fala um pouco de história, ele se chamava, né, Francesco Cirillo, tá? Então, ele criou o seguinte: marque no seu Pomodoro 25 minutos e quando tocar, você levanta, estica as pernas e gasta 5 minutos para fazer qualquer tipo de outra atividade e depois volte e marque de novo 25 minutos. Isso serve para você estudar, isso serve para você trabalhar, isso serve para você desenvolver, serve para um monte de coisa. Tá? Então, logicamente, dependendo da situação, você pode variar essa quantidade de minutos. Mas a técnica deles, muito com outras, vamos dizer assim, resultado de pesquisas, ele falou que 25 mais 5 realmente é o ideal. Né? Então, a gente precisa ter que bloquear esse acesso para que a gente consiga desenvolver uma coisa. Se toda vez que piscar um e-mail, toda vez que piscar o WhatsApp, eu parar o que eu estou fazendo para olhar e voltar, a gente não sai do lugar. Então, eu uso muito o método Pomodoro para fazer isso, né? Para me ajudar a executar. Eu vou desenvolver uma tarefa, eu vou pensar num projeto, eu vou rabiscar alguma coisa, eu starto meu Pomodoro e só volto a olhar e-mail, só volto a olhar o telefone daqui a 5 minutos ou 15 minutos, do tempo que eu estipular. Né? Então, a gente faz isso, quer dizer, eu faço isso e acho que muita gente pode fazer isso também. Bloquear essa tua agenda para que não seja interrompido. Eu não uso esse aqui, tá? Esse aqui eu já cheguei a usar, mas não é esse aqui que eu uso um pouquinho mais sofisticado, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu giro ele aqui, coloco quantos minutos eu quero, tá? Então, por exemplo, eu vou botar aqui. Botei aqui 10 minutos, tá? Então eu aperto, ele começa a fazer uma contagem regressiva e daqui a 10 minutos eu paro, levanto, vou fazer alguma coisa, mas eu consigo terminar aquilo que está ali. Tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que leio muito. Não sei se leio, tem gente com certeza lê mais do que eu, mas eu leio basicamente 2 livros por mês. Nesse momento eu acabei de ler o Mr. Mercedes do Stephen King e agora eu estou vendo no Kindle um cara que fala sobre como falar em público. E para quem lê bastante, eu aconselho o Kindle, porque o Kindle ele não recebe, ele é digital, né?
mas ele não recebe mensagem, você não recebe alerta, você não faz nada. Então, ali você consegue realmente se Ó a concentrar. propaganda, ó, a Ó, propaganda. propaganda. A Amazon não me A paga Amazon nada por isso. agradece, A Amazon agradece, mas quem sabe ela venda alguma coisa, vai que elogia ali e me manda um Kindle. Isso aqui é bem velhinho, tá? Esse Kindle aqui tem quase 10 anos, nunca me deixou na mão. Então, eu uso ele e com isso eu fico completamente fora da realidade do dia a dia e, no meu caso, aí nesse caso específico, quando eu estou lendo, qual é o acordo que eu faço comigo mesmo? Eu só vou olhar o celular quando eu terminar um capítulo. Pronto, esse é o meu Pomodoro na hora que eu estou lendo. Então, pronto, esse é um acordo que eu faço. No início, é difícil você cumprir esses acordos que você faz consigo mesmo. Mas esse é o meu caso. Quando eu estou lendo um livro, eu só largo o livro para fazer uma outra coisa, até olhar o celular, olhar meu WhatsApp, depois que eu terminar um capítulo. Ok? Então, basicamente, essa é uma dica aí que eu dou para quem lê. Né? E tiver o Kindle aí, e se eu ganhasse alguma coisa, eu estaria colocando o link da Amazon aí, eu não tenho ainda. Eu vou pensar nisso, né? E você falou do seu aparelho, do seu cronômetro, é interessante. Hoje tem alguns aparelhos, né? Os relógios que já. Smartwatches que fazem isso, né? O meu faz isso. Então, assim, Sim, tem hora que sim. ele tá na hora de você levantar. Então, você não ficar Exato. o dia inteiro sentado. O que eu não aconselho é que você use o cronômetro do celular, porque você vai meter a mão no celular e vai. Ih, aguenta aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É Realmente, verdade. o celular, a gente, eu evito ao máximo, porque senão a gente não sai do lugar. E é um vício realmente. Quando você percebe, você passa horas ali, o que eu fiz? Com Nada. certeza. Né? Então fica complicado. Mas eu tenho só que me preocupar com uma coisa na hora que a gente fala de correr com o tempo, fazer as coisas rápido, porque nem sempre você economizando tempo, você executa uma tarefa bem feita. Tá? Então, não é porque eu faço isso em 5 minutos, eu faço isso em 10 minutos. Então, depende muito do que você vai fazer, porque às vezes você gasta um tempo maior, mas você faz uma coisa, uma tarefa, com certeza, com uma qualidade melhor. Eu tenho aqui no meu livro, esse livro aqui vai ser sorteado no final. Está aqui, Carlos, aqui, ó, o Olha o meu presente spoiler. aqui. Ó. Isso, é Tá o dando spoiler aqui. spoiler do brinde. Tá. Isso. Não esse, tá? Que esse aqui é meu, tá? Porque tá todo marcado aqui. Como eu falei, o cérebro não foi feito para guardar coisas. Então, eu escrevi o livro e eu tenho que ler volta e meia nele para eu lembrar o que eu escrevi. Tá? Então, com certeza, o cérebro não foi feito para isso. E tem uma passagem aqui que ele fala o seguinte: essa frase, né? essa citação aqui, a gente não sabe se foi Descartes, não sei se foi Fernando Pessoa, tem uma série de possíveis autores aí, mas ele fala o seguinte: perdoe-me, senhora, se escrevi carta tão comprida, não tive tempo de fazê-la curta. Olha só, ele escreveu uma carta longa porque ele não teve tempo suficiente de escrever uma carta curta. Então, às vezes, você com tempo suficiente para executar uma tarefa, com certeza você consegue simplificar, você consegue evoluir em cima da tarefa que você deseja fazer. Ok? Alguma coisa, Carlos, para acrescentar? Não, me ocorreu aqui as crônicas da organização, da teoria estruturalista da administração, que diz que o seu trabalho ele vai levar o tempo que você tem disponível para fazer. Então, se você tiver Exatamente. 2 dias você disponível, você vai fazer em 2 dias. Se você tiver 10 minutos, você vai fazer em 10 minutos. Então, o seu trabalho se adequa ao tempo que você tem disponível para fazer. Então, quando você estava falando, eu Por lembrei aí. da teoria Por aí. estruturalista da administração. É por aí mesmo. Você está certíssimo. Né? Então, o que a gente tem que fazer, então, para tentar avaliar? Porque às vezes chega uma lista para você, um monte de coisa para fazer. O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu faço, o que eu não faço, quais são as decisões que eu tomo a partir das tarefas que jogam no meu colo. Tá? Então, eu pediria agora para a Dani ver se ela consegue colocar a matriz de Eisenhower aí, ver se ela consegue disponibilizar para a gente aqui, porque senão ficaria difícil eu explicar.
Olha, super Daniela. O que seria de nós sem a Daniela? Não, nada, absolutamente nada. Mais uma mulher salvando a nossa vida aqui. Exatamente. Entendeu? Tá? Então, essa matriz aí, uma matriz 2x2, do Eisenhower foi um presidente dos Estados Unidos, acho que foi de 50 e pouco até 61, 60. Foi antes do Kennedy, então um pedaço ali antes do Kennedy. Mas ele tinha uma frase, por isso que essa matriz levou o nome dele, que ele fala que eu só tenho 2 tipos de problema, o urgente e o importante. Foi para isso que foi aí que essa matriz veio com o nome dele. Então, vamos imaginar essa matriz aí, por isso que eu pedi para colocar, porque senão ficaria difícil eu conseguir explicar sem essa ilustração. Eu tenho ali no eixo X, vamos dizer assim, a urgência. Ele começa menos urgente e mais urgente. E no eixo Y, menos importante e mais importante. Então, se eu conseguir fazer essa divisão, né, eu vou ter coisas que não são urgentes e não são importantes. Eu vou ter coisas para fazer que são urgentes, mas não são importantes. Eu vou ter coisas para fazer que não são urgentes, mas são importantes. E coisas que são urgentes e importantes. Então, a gente precisa ter um tratamento diferenciado para cada uma dessas 4 que eu falei. Tá? Então, primeiro uma coisa que não tem urgência nenhuma e não é importante. Gente, elimina. É o 4 ali, né? Tá? Então, se não é importante, se não é urgente, tira fora da tua lista, não vai servir para nada. O máximo que pode fazer é você, nesse caso específico, fazer a mesma coisa que uma coisa que é muito urgente, mas não é importante, que é delegar isso para alguém. Tá? Então, e volto a repetir, a gente está aberto aqui no canal, onde a gente está com gente do país inteiro, onde vão ter necessidades diferentes. Então, se você é uma pessoa que está começando a trabalhar na empresa agora, se deram uma coisa para você fazer, aquilo ali para você, para o seu cargo, para a sua instrução, aquilo ali pode ser realmente importante. Então, você tem que ter, eu estou tendo aqui nesse caso aqui, uma visão de empresário que é do jeito que as coisas caem aqui no meu colo, é desse jeito que eu trato. Se não for urgente e não for importante, eu estou arrancando porque eu tenho mais coisa para fazer. Agora, se for urgente, mas não é importante, eu tento, de alguma forma, delegar isso para alguém, para que, lógico, delegar não é entregar. Delegar é você pedir para ser feito e depois monitorar isso, de que forma se foi feito ou não, e avaliar essa execução. Aí começa um PDCA, mas não é aula de administração aqui, eu vou pular essa parte. Eu acho que o Carlos entende mais do que eu sobre isso. Mas ou você delega. E agora, se não é urgente, mas é importante, nesse caso específico, que é o 2, eu consigo agendar isso, jogar um pouco para frente. Eu fazer um follow-up disso e deixar isso. Só não posso deixar isso virar urgência. Né? Então, tem só que tomar cuidado e se policiar nesse sentido. Então, repetindo, não é urgente, mas é importante, eu posso agendar, jogar um pouco lá para frente. E o que é urgente e importante, esse eu tenho que fazer agora. Esse eu não posso passar para ninguém, esse eu tenho que fazer. Tá? Então, essa daí é a matriz de Eisenhower, que eu acho que eu consegui explicar. Quer acrescentar alguma coisa, Carlos, em cima disso? Ela se parece bastante com uma outra matriz que a gente utiliza na gestão, né, que a gente chama de matriz Gucci, que faz um paralelo entre gravidade, urgência e tendência. Se é grave, se é urgente, se tem tendência de piorar o problema. Então, com isso, você consegue fazer uma priorização do que você deve fazer primeiro, o que pode ser deixado por último. Então, é bem interessante. Quando você estava falando, eu lembrei da matriz Gucci. Tá? E aproveitando que você me deu a chance de dar uma palhinha... Aqui, ó, o meu tomate aqui tocando. Seu pomodoro. Tem só lembrar o pessoal, já está aparecendo aí no chat o link para vocês preencherem lá no Google Form, para quem quiser, para receber o certificado. Lembrando que não precisa preencher agora, você pode preencher esse formulário até as 4 horas da tarde de amanhã, no dia 22
de março que a faculdade vai te fornecer seu certificado. Já está aparecendo aí no chat, tá? O link do certificado, do formulário. Ok. Vamos lá? Alexandre, me fizeram uma pergunta aqui no chat. Então, não sei se você quer que deixar para o final, quer que já faça agora. Pode fazer. Tempo? Se for difícil, eu enrolo, deixo para o final, não respondo. Mas vamos embora. A Renata Soares colocou aqui uma pergunta. Como considerar na gestão do tempo os compromissos familiares, profissionais e o lazer? Existe uma ordem de importância? Estou dizendo que mulher só faz pergunta difícil. Não, e pior que por conhecer a Renata, eu sei que ela equilibra vários pratos ao mesmo tempo. Não duvido, não duvido. Ela abre várias caixas ao mesmo tempo. Exatamente. Bom, Renata, eu estou vendo aqui a sua pergunta, está aqui no chat. Eu estou falando, eu não estou aqui para dar a bala de prata para vocês, é isso aqui que você tem que fazer, porque cada um é de um jeito, as necessidades são diferentes, senão a gente só seguia uma reta, senão a gente não seria a gente. Tá? Então, a gente é justamente porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, e ali a gente vai executar da forma que mais convém. Mas, quando você estiver no trabalho, você tem que estar trabalhando. E quando você estiver em casa, é para cuidar da família, é para cuidar do lazer. Então, aquela pessoa... Eu vou falar uma coisa, mas eu não cumpro, tá? Aquela pessoa que leva trabalho para casa, teoricamente está errada, porque em casa é para cuidar de outras coisas. Mas eu até tento sair do trabalho, mas o trabalho não sai daqui de dentro. Como a gente trabalha com clientes no Brasil inteiro, centenas de pessoas, e com problemas, como a gente desenvolve sistemas, a gente vive dos problemas dos outros. Se não bastasse os nossos problemas, eu vivo dos problemas dos outros. Né? Então, realmente, no meu caso, é muito difícil eu fazer essa separação. Eu consigo equilibrar esses pratos aí ao mesmo tempo, e com certeza, uma dessas pernas, né, que você falou, que é trabalho, lazer e família, às vezes uma dessas pernas ela fica prejudicada. E, realmente, numa hora dessa, eu acho que a gente tem que usar o bom senso, a gente tem que usar algumas prerrogativas para tratar, mas, de preferência, não traga trabalho de casa, não traga problemas de casa para o trabalho e nem vice-versa. Porque senão aí você vai misturar as coisas e realmente você não consegue administrar e vai se tornar um pandemônio negócio desse. Então, é basicamente isso. Não sei se eu enrolei a Renata ou ela conseguiu entender. Renata, desculpa se eu não consegui explicar como você queria, mas não tem jeito. Tem certas coisas que não existem formas e isso varia de pessoa para pessoa, depende... Por exemplo, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo ninguém nesse sentido, mas, por exemplo, um trabalhador hoje, que o trabalho dele é um trabalho braçal, vamos dizer assim, ele chega para carregar as caixas e botar num depósito, por exemplo. Na hora que termina o trabalho dele, ele vira a esquina, acabou o trabalho dele. Né? Agora a gente fica trabalhando, você, professor, fica... Pô, eu estava dando aula, eu senti que aquele aluno ali está com um problema, eu não consegui resolver, ele está precisando de ajuda, e você sai, terminou a tua aula, e você vai para casa e aquilo te acompanha. Te acompanha no carro, te acompanha em casa, te acompanha na hora que você está adiantando, te acompanha na hora que você está... Putz, e você lembra. Então, às vezes, é difícil você separar as coisas, mas é preciso separar as coisas sim. Certo? Obrigado, Renata. Se tiver mais algum comentário, mais alguma coisa. Eu disse aqui, realmente é um desafio, Renata. Realmente é um desafio, porque não é... E não é para qualquer um, tá? Então, se você consegue fazer isso, está de parabéns. Mais alguma? Não, tem gente só elogiando. Tem o Teonácio, mais uma vez, aí dizendo que ele leva trabalho para casa direto. O professor, nós somos professores, né? Não tem jeito de não levar trabalho para professor, não levar trabalho para casa não existe, né? Não tem como, mas a gente tem que aprender a respirar também. A gente tem que aprender a ter um tempo só nosso, né? Que é muito difícil hoje em dia. É bem difícil. Mas a gente faz. O tempo é igual para todo mundo. Tem gente que consegue, sim, então claro. Parabéns. O meu
A minha ampulheta já chegou ao fim, eu vou ver ela de novo, tá? Para continuar aqui. A gente já está, teoricamente, já passou da metade aí do tempo que a gente precisava. Mas vamos continuar aqui. Se quiser tirar, Dani, se quiser tirar a imagem, pode tirar, tá? Bom, para a gente ver, existe uma outra pessoa, não sei o nome dele, mas eu gostei muito da explicação dele, que tudo isso que a gente falou de gestão de tempo, ele dá um curso de gestão de tempo em 30 segundos. 30 segundos, menos do que isso, ele consegue dar um curso de gestão de tempo, com 2 lições, unicamente 2 lições, tá? A primeira lição é você decidir o que fazer e o que não fazer. Essa é a lição número 1. E a lição número 2 é decidir o que vai fazer primeiro e o que vai fazer depois. Então, com essas 2 lições, se você entender esse recado, você consegue dar um jeito no seu tempo. Repetindo, 2 lições. Primeira, decidir o que fazer e o que não fazer. É mais ou menos, em 2 lições, ele definiu a matriz de Eisenhower que a gente mostrou aqui. O que eu tenho que fazer? Isso aqui eu não vou fazer, cai fora, tchau. E depois que você sobrou na tua lista o que eu tenho que fazer, o que eu faço primeiro e o que eu faço depois. Pronto. Esse nosso bate-papo podia ser resumido em 30 segundos, tá, Carlos? Mas eu não deixei, senão a gente não teria conhecido, eu não teria conhecido a Renata, nem você, o Teonato. Exatamente. Tá, então, essa é a gestão do tempo. Tá? Então, a coisa realmente é essa. E a dúvida é a seguinte: como é que a gente decide essa ordem de execução? Como é que eu vou... Porque, lógico, eu já joguei fora tanto a matriz de Eisenhower quanto esse curso de 30 segundos, a gente já decidiu o que tem que fazer. O que não tem que fazer já caiu fora. Já está fora, não está nem na tua lista. Já foi morto e enterrado aquilo que a gente falou lá. Tá? Então, agora eu tenho que definir o que é urgente e é importante. Então, eu defino o que é urgente e é importante. Logicamente, os urgentes vão ter que estar no topo da tua lista. Agora, qual é a dica que eu dou? Se existirem tarefas que você consegue fazer essas tarefas, que durem menos do que 5, 10 minutos, faça. Não fica sentado em cima do problema. Eu tenho que mandar uma mensagem para um cliente tal. Pega e manda. Não deixa isso para depois. E senão, tarefas pequenas são para ser executadas imediatamente. Demora menos de 10 minutos? Senta e resolve. É só fazer isso, eu tenho só que mandar esse e-mail, eu tenho só que preparar faz e executa. E aí depois você fica, logicamente, outra dica que eu dou é o seguinte: eu tenho várias tarefas, todas elas demoram mais ou menos o mesmo tempo. Quais são as tarefas que eu tenho que fazer primeiro? É até complicado falar isso, mas eu executo pela manhã as tarefas mais chatas que eu tenho que fazer. Porque aquela ali vai me consumir mais. São coisas que eu não gosto de fazer. Então, eu já mato logo elas de manhã, porque quando chegar no final da tarde, você já está a tua bateria já está esgotada. Então, é melhor você fazer coisas que você gosta de fazer com a bateria esgotada. Se fosse ao contrário, você nem consegue fazer. Se você deixar as mais chatas para depois, quando chega no final da tarde que você está esgotado, aí mesmo que você não vai conseguir fazer. Tá? Então, a dica, se é você que tem que fazer as coisas urgentes, faça as mais chatas primeiro, para depois, pelo menos, você sente algum tipo de prazer na hora que está executando as últimas. Certo? Então, basicamente, senhores, era esse bate-papo que eu tinha que passar para vocês de gestão de tempo. Não sei se o Carlos está querendo complementar mais alguma coisa, mas, como eu falei, o curso de 30 segundos resolve tudo. E eu fecho aqui a minha fala com antes de você fechar, Alexandre. Pode falar. Manda. Agora chegou a hora já o pessoal se preparar para o sorteio, né? Sim. Dani, prepara aí o formulário. Pessoal, diferente do formulário para ganhar o certificado, tá? Então, nesse momento, a Daniela vai disponibilizar um formulário específico que você precisa preencher agora, só quem está presente ainda na live, porque com esse formulário, quem preencher, ela vai fazer um sorteio agora em tempo real
para ganhar o brinde, o presente que o professor Alexandre está ofertando aí, um livro dele. Então, ó, a Dani já havia ali, ela já colocou ali no chat. Então, se você está online nesse momento, você tem que preencher agora esse formulário e daqui a pouco a gente vai dar o resultado de quem ganhou esse livro, tá bom? Então, agora é só o professor Alexandre vai estar terminando, nesse finalzinho ela está preparando, vai preenchendo e a gente vai fazer sorteio. Não demora não, hein? Senão vai ficar sem Então, concorrer o livro. Dá uma rolada aí, vê se tem mais alguma pergunta aí, enquanto a gente ganha tempo aí para o pessoal preencher para não perder aí Na verdade, o pessoal está mais pessoal parabenizando, comentando que está se identificando, que vive isso, né, no dia a dia. Mais uma vez, deixa eu ver, o Teonácio está dizendo que está dando um erro no formulário. Ô, Daniela, resolve o problema do formulário, por favor. A Maria Deusa também não está conseguindo, então acho que a gente está com problema no formulário. Vamos ver se Obrigado, Pamela, pelo elogio. Obrigado, Mayara, pelo elogio. Então, são pessoas aqui que estão gostando muito da live. Tem aqui o Imóveis Casarão, já está participando, fazendo uma merchan ao mesmo tempo. Esse é Lobo. Ó. Então, assim, o pessoal está gostando muito dos comentários, bastante gente participando. Como que é? Legal, a Bruna Carvalho, a Bruna Nathalie está dizendo que está amando a live. Obrigado, Bruna. Sucesso. Então, agora já pode preencher novamente aí o formulário. Vamos ver se a gente consegue. Nossa super Daniela já liberou. O Theo é o nosso termômetro aí. Vamos ver se ele consegue aí. O pessoal já está dando feedback que está conseguindo preencher. Ó. A Maria Deusa. Legal. Maria Deusa sempre presente também nas nossas lives. Tá vendo? Além de mulher, é deusa. Olha só. Entendeu? Olha. É verdade. Essa aí consegue fazer mais do que todo mundo. Exatamente. Então, vou dar, pessoal, 2 minutinhos para todo mundo preencher. Quem tiver que preencher, porque aí a Daniela já vai dar o nosso resultado aí. O veredito de quem ganhou o livro do professor Alexandre. Então, depois quem quiser fazer uma auditoria pode passar lá na secretaria lá da Faculdade de São Judas, aproveita, nos conhece, toma um café e faz a auditoria do sorteio. 2 minutinhos aí só para o pessoal preencher. E fala também aproveita e fala do formulário do certificado, né? Aproveita para reforçar aí. Mais uma vez, eu também relembrando, bem lembrado, Alexandre. Lá no alto, lá do chat, apareceu aí o certificado, o formulário para você preencher para ganhar um certificado de participação dessa live. Então, se você é nosso aluno que fez aí, está precisando de horas complementares, se você é aluno de outra instituição, está precisando de horas complementares aí para integralizar o seu curso, vai ser dado o certificado. Então, não deixe de preencher. Pode preencher até amanhã às 4 horas da tarde, que o certificado vai estar sendo enviado para você pelo nosso suporte, lá da Super Daniela, mais uma vez. Então, o pessoal está dizendo aqui que preencheu. Alguém não está conseguindo preencher? Posso encerrar o preenchimento do formulário? A sorte está lançada. A sorte está lançada. Eu confesso para vocês que eu estou com uma inveja branca de não estar preenchendo o formulário agora para poder participar. Mas já pensou se eu ganho? Aí o pessoal ia achar marmelada. Complica, né? Vai que eu ganho, então. Exatamente. Então não posso preencher. Não pode. Mas vontade não me falta. Não pode. Outra coisa, Dani, você consegue botar aí o meu endereço eletrônico? Se alguém depois quiser falar comigo, tem aí o meu endereço aí, tá? Isso. Então, é www.alexandrelobo.com. Ali você tem meu WhatsApp, tem meu LinkedIn, tem meu TikTok, tem tudo ali, tá? Então, ali você
Se você quiser complementar alguma coisa, depois quiser tirar mais uma... se você não for sorteado e quiser comprar o livro, é por aí mesmo que você vai me achar, certo? Então, é por aí. Fazendo só mais enrolando mais um pouco o pessoal enquanto eles vão preenchendo e a Dani vai fazendo o sorteio. Dani, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar agora o preenchimento aqui. Então, quem preencheu, preencheu. Tá? Dani, por favor, se você quiser aparecer aí na câmera para as pessoas te conhecerem, se não quiser, não fica tímida, pode aparecer, o pessoal vê você quando você estiver pronta para você sortear aí e dizer para a gente quem foi o ganhador do livro. Tá? Enquanto a Dani está preparando isso, eu gostaria mais uma vez de dizer que essa live está sendo feita para comemorar o que nós chamamos lá na Faculdade de São Judas Tadeu de o Dia do Egresso. É um evento especial, foi preparado especialmente para você que já foi nosso aluno, já saiu, está no mercado de trabalho, mas que ainda mantém esse vínculo gostoso com a gente, de continuar junto conosco. Então, esse foi uma live foi preparado especialmente para você. É claro que todos foram muito bem-vindos, os que são nossos alunos ainda atualmente, os convidados, as pessoas que não são nossos alunos, não foram nossos alunos, mas que estão nos assistindo também. Muito obrigado pela presença de vocês. Venham conhecer a Faculdade de São Judas Tadeu. Tá? Nós estaremos lá de braços abertos para recebê-los, para mostrar para vocês, para vocês conheçam a nossa faculdade. Tá? Venham tomar um café com a gente. E, com isso, estou esperando agora a Dani. Daniela, já está pronta? Já para dar o veredito de quem ganhou? Já jogou os cupons para cima, já pegou aí? É bom ela aparecer. Olha, opa, Daniela... tá vindo aí, hein? Oi, gente. Essa é a Daniela. Essa aí é a que manda prender e manda soltar. Ela que resolve tudo. Entendeu? Então tá, ó. A gente já coloquei aqui os nomes. Balança o saquinho aí, Daniela. Tem 11 inscrições aqui. E vamos ver. Tentar, ó. Balança o saquinho. O número foi 15, mas a gente só teve 11, né? Então não valeu. Ai, meu Deus. 11 inscrições, mais chance de ganhar, né? Ó. O número 7. O 7 tem. Vamos ver quem é o 7. Vamos ver. O 7 é Rafaela Aparecida da Silva Nascimento. Dá um oi aí para a Rafaela. Cadê a Rafaela? Cadê a Rafaela? Dá um oi aí no chat para a gente saber que você está aí. Se não se manifestar, a gente vai sortear outro número. Rafaela, dou-lhe uma. Rafaela, dou-lhe duas. Rafaela, dou-lhe 3. E a Rafaela vazou. Rafaela... Você está aí, Rafaela? Dá um oi no chat. Oi, a Rafaela, ela está com o nome de Maria Cristina. Rafaela, então a gente... Gente! Ela ganhou. Além de ser mulher, ainda é duas. Tá com o celular na tela. Ó, gente, para não achar que é maracutaia, a Rafaela está explicando ali, ó, que ela está com o celular da mãe dela, por isso que apareceu o nome da mãe dela. Ela está com outro número, mas ela já se manifestou, então a gente vai entrar em contato com ela. Rafaela, a Faculdade de São Judas vai entrar em contato com você. Parabéns aí pelo prêmio. A faculdade vai entrar em contato com você para combinar como você vai poder ter acesso ao seu prêmio. Muito obrigado, Daniela, aí pelo apoio aí de sorteio. Daniela, além de suporte técnico, ainda menina que faz aquele sorteio, né? Fazendo aquele. Jogando as cartas pro alto. Foi promovida a sorteadora. Não, mas vamos lá. Então, o pessoal, a Rafaela que ganhou é aluna do curso de pedagogia e ela vai entrar em contato com ela para ela para pegar o livro dela. Tá bom? Professor Alexandre, suas despedidas, já que a gente está encerrando. Então tá, mais uma vez o meu endereço está aí, se alguém quiser complementar alguma coisa, sabe como é que me acha, tá? E eu fecho esse bate-papo de hoje aqui com um texto do Rubem Alves, que já que o tema é tempo, né? Então, seria mais ou menos o seguinte:
mas o relógio não desiste. Continuará a nos chamar à sabedoria. Esse A, inclusive, é craseado, tá? Continuará a nos chamar à sabedoria. Quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais será. É isso aí. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. E que venham as próximas. Eu, nesse momento, em nome da Faculdade São Judas Tadeu, eu agradeço de coração a participação do professor Alexandre Lobo, tá, que trouxe essa palestra, esse bate-papo aqui, que com certeza, para quem já está no mercado de trabalho, entende é escravo do tempo, e isso aí foi, eu tenho certeza que muita gente vai se sentir tocado por esse bate-papo, por essa palestra. Tá? Agradeço mais uma vez a presença de todos, de estar nos prestigiando aqui nesse nosso evento. Então, você que é egresso, sinta-se ainda abraçado e lembrado pela faculdade. Tá? Você que ainda é nosso aluno também, sinta-se abraçado. E você que está nos visitando, um abraço maior ainda, venha nos conhecer. Tá? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, professor Alexandre, muito obrigado. E nós estamos à disposição lá na Faculdade São Judas Tadeu. Grande abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.